Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal Domo de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Craque gringo chegando no São Paulo pra 2026, primeiro reforço, será? Vou te contar os detalhes nesse vídeo. Empresário de atleta sai em defesa de jogador e coloca ali talvez a preparação física, o departamento médico do São Paulo em xeque. Tô falando do empresário do Lucas Moura, viu? Mais um reforço pro departamento médico do Tricolor e Joia de Cotia pode ser alternativa para Crespo durante essa reta final de temporada. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Bom, rapaziada, o Paraná Pesquisas fez uma pesquisa, né, como diz o próprio nome. Eles queriam saber quais os clubes mais odiados do futebol brasileiro, né, rapaziada. O São Paulo aparece ali no top 5, meio que na rabeira ali, mas aparece no top 5 como um dos clubes mais odiados do futebol brasileiro, tá, rapaziada? Em primeiro lugar, obviamente, o Flamengo é o mais odiado com 13,5%, em segundo, o Corinthians com 11,1%, em terceiro, Palmeiras, 7,7%, Vasco tá em quarto, 4,6%, e o São Paulo aparece em quinto, 1,7%. Talvez se fizesse essa pesquisa lá em 2007, 2008, talvez a gente estaria ali numa colocação um pouquinho melhor, né, rapaziada? Que agora a gente também não tá fazendo frente a ninguém, tá aí só de boa, gato morto, pá, ninguém quer nem saber do São Paulo, nem se preocupa. Os mais odiados realmente, Flamengo pela soberba, Corinthians, porque é insuportável os corintianos, e o terceiro Palmeiras também pela soberba, né? Foram ouvidas aí 2.000 pessoas nessa pesquisa, diversos perfis diferentes, né? E apontou aí o Flamengo como o líder do ranking. O que você acha dessa pesquisa aí, rapaziada? Além disso, 6,1% não souberam responder e 0,9% declararam não gostar de nenhuma equipe do futebol brasileiro, né? Comente aqui abaixo, pra você, qual que é o clube mais odiado? Qual clube que você, que tá me assistindo aqui agora, qual clube você mais odeia? Comente aqui abaixo. Bom, o São Paulo teve alguns jogadores lesionados, né? Nossa, o Rui Costa falou que não, tá tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tá vendo a situação. O São Paulo tá com vários jogadores lesionados. O São Paulo teve 66 desfalques por lesão. Foram 66 lesões no São Paulo. É algo assim bizarro, né? E agora a gente não tem laterais esquerdos. O Crespo colocou o Patrick Lanza ali como titular no jogo contra o Corinthians e substituiu no intervalo pro segundo tempo, porque o moleque realmente não dá, é complicado, né? O moleque não vinga no São Paulo, é que foi jogador de seleção de base, etc, mas não consegue render. E aí, aparece uma outra opção, porque Enzo Dias e o Wendel tá lesionado e sabe, sei lá, Deus quando é que eles vão voltar, né? Eis que aparece uma opção, uma alternativa que o Crespo relacionou pro jogo contra o Corinthians, mas não usou, que é o Nicolas, rapaziada, lateral esquerdo, que já está na mira do Barcelona, já está na mira do Sevilha, está na mira de clubes europeus já, do Atlético de Madrid. Ele tem apenas, acho que 17 anos, tem 18 anos, o Nicolas Bosholm, sei lá o nome dele, eu não consigo falar o nome dele não, mano. E assim, nas categorias de base, o Nicolas tem 17, vou repetir, tá? Nicolas, 17 participações em gols nessa temporada no Sub-20 do São Paulo. É destaque lá na base, tá ligado? E ele foi relacionado e não jogou. Nessa reta final, o Crespo pode colocá-lo pra jogar, pra dar uma sequência nessa reta final, pra já chegar no, sei lá, depois da Copinha, quando começar, porque a Copinha vai acabar no dia 25 de janeiro, né, provavelmente. Então, eu não sei se o Nicolas vai ter oportunidades no Paulistão. Então, seria interessante colocar ele agora nessa reta final pra ganhar uma cancha, pra que ele jogue a Copinha e quando voltar da Copinha, ele já esteja meio que pronto pra jogar o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana ou a Libertadores, se Deus quiser, Libertadores, né? Então, acho interessante o Crespo já olhar pro Nicolas como uma alternativa para essa lateral esquerda que tá totalmente desfalcada, com o Patrick Lanza que é de ofício, mas não convence, né? Enfim, o que você acha, rapaziada? Colocaria ali o Nicolas? Ele que, falei pra vocês aí, 17 participações em gols, ele marcou 9 gols e deu 8 assistências, tá? 17 participações diretas em gols nessa temporada. É destaque total. Tem que ter oportunidade, né, rapaziada? Comente aqui abaixo se você colocaria ou não. Bom, falando em lesões, Rafael Tolói saiu substituído aos 20 minutos do segundo tempo do clássico contra o Corinthians e foi diagnosticado ali, rapaziada, após ali um exame de imagem, que o Tolói teve um estiramento, na verdade uma lesão
no músculo do quadril, lesão muscular no quadril. Ele já iniciou ali tratamento com a fisioterapia, né? Vai ser desfalque para o jogo contra o Juventude neste domingo. A tendência é que o Ferrarese entre no lugar, seja o titular e pá, né, rapaziada? E o Tolói não consegue jogar, mais um que não consegue jogar. Desde que ele voltou ao São Paulo, ele voltou na última janela de transferências, ele fez apenas 5 partidas, muito pouco. Zagueiro de 35 anos, experiente, rodado na Europa, mas caiu no Triângulo das Bermudas da Barra Funda, se ferrou, né? Infelizmente, boa recuperação aí ao Tolói. Outro que só foi chegar no São Paulo e começou a ter muitos problemas de lesão foi o Lucas Moura, que não jogou contra o Corinthians e deve voltar só na próxima temporada. O Rui Costa, inclusive, falou sobre isso na entrevista que ele deu na última segunda-feira, falou que o Lucas vai voltar na próxima temporada. O Neto até falou que ele poderia fazer uma cirurgia e tal, mas acabou que não aconteceu. Ele passou por um outro procedimento, ele teve uma infiltração, né? Mas só deve voltar em 2026. Aí, o empresário do Lucas Moura, o Júnior Pedroso, veio às redes sociais, veio a público nas redes sociais dele para sair em defesa do jogador. E olha só o que ele postou. Abre aspas, ó, isso aqui é um atestado de como o Departamento Médico do São Paulo é ridículo, abre aspas. Quem acompanha a carreira do Lucas Moura sabe que ele sempre foi um atleta extremamente disponível fisicamente. Seu histórico de lesões antes de chegar ao São Paulo é baixíssimo, algo comprovado estatisticamente e que inclusive garantiu a ele contratos longos por onde passou, como o PSG e no Tottenham. Ele não chegou ao São Paulo com histórico de lesão, e isso precisa ser dito com clareza, fecha aspas. E é o que eu digo, rapaziada, a culpa não é dos jogadores. Eu vejo o pessoal falando, tem que mandar o Oscar embora, só se machuca. O Lucas tem que ir embora sem se... Gente do céu, olha a carreira desses caras. O Oscar, ele ficou 15 anos na Europa praticamente. Na Europa não, né? No exterior, Europa, China. E durante esses 15 anos ele teve apenas 4 lesões. E aí ele chega no São Paulo em menos de um ano, ele já tem 5 lesões. O problema é o Oscar, o Lucas. Raramente a gente vê machucado no Paris Saint-Germain, no Tottenham. Aí ele chega no São Paulo, um monte de problema físico. O Tolói é a mesma coisa. Então, o problema são os jogadores. Vocês vão acreditar que o problema é o jogador? Pelo amor de Deus, gente. Tem que rever essa preparação física. Tem que rever o departamento médico que não recupera ninguém. Tem que rever tudo. Tem que fazer uma reformulação completa. Porque senão a gente vai ficar mandando um jogador embora pra lá, embora pra cá. Aí contrata outro, se machuca de novo e fica gastando dinheiro à toa. O dinheiro que o São Paulo não tem praticamente, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Inclusive o Lucas Moura jogou, desde que ele voltou de lesão, né, antes dessa nova pausa aí, ele nunca teve 100%. Nunca. Ele voltou em setembro, ficou até novembro, né? Ele nunca esteve 100%, ele jogou 9 jogos, em nenhum deles ele estava 100%. Ao que disse o Dr. Moisés Cohen, abre aspas. Desde a artroscopia, ele disse que dos 12 movimentos de incômodo que ele tinha, agora são praticamente 2 ou 3 que ainda incomodavam. Mas ele jogou, só que pelo jogo dele de arranque, ainda sentia o incômodo. A gente sabia que não estava bem. Ele, Lucas, fez de tudo para voltar. Não dá, nada aconteceu. Fecha aspas. Na atual temporada, o Lucas fez 28 jogos, fez 5 gols e deu uma assistência, pouco jogou, mas não por culpa dele apenas, né, rapaziada? Não por culpa dele, mas sim o departamento médico, que é uma piada, infelizmente, né, rapaziada? Bom, e o Christian Medina, rapaziada, tá fora dos planos do Estudiantes da La Plata da Argentina. Meio-campista já havia sido alvo do São Paulo na última janela de transferências. Houve uma negociação, São Paulo tentou avançar pela contratação, mas não conseguiu porque o Estudiantes estava pedindo muito alto pelo atleta, né? E acabou que o São Paulo se retirou das negociações e ele ficou lá no Estudiantes, só que parece que ele vai ser negociado. O Estudiantes quer se livrar do Medina, né? A informação da Alexander Vieira diz que o Medina deve ser oferecido ao São Paulo novamente no final do ano para a próxima janela de transferências. Pessoas próximas ao atleta afirmam que a saída dele é iminente. Ele vai sair do Estudiantes sim. A diretoria tricolor vê com bons olhos, vê como uma excelente oportunidade de mercado, uma possibilidade de contratar o Medina. Contudo, isso só irá acontecer se não envolver altas cifras. Se o Estudiantes, por exemplo, aceitar liberar por empréstimo ou com opção de compra, para que o São Paulo jogue a compra em definitivo para 2027 apenas, né? O Casares querendo jogar a bomba para outro presidente ali, para o sucessor, né, rapaziada? Enfim, bom, o São Paulo não quer ter gastos imediatos em 2026, por isso quer fazer esse tipo de negociação. A comissão técnica do São Paulo, de Hernan Crespo, vê com bons olhos a contratação de Christian Medina. Medina que tem 23 anos de idade apenas e contrata até final de 2029 lá no Estudiantes.
Estudiantes, tá avaliado em 8 milhões de euros e tal, mas esse valor não reflete o atual momento do atleta, tá? O argentino vê com bons olhos uma vinda ao Brasil e prioriza o São Paulo como possível destino, né? Na negociação em julho, ele estava louco para vir pro São Paulo, tá? Será que agora vai? Vamos aguardar, né, rapaziada? É um jogador jovem, interessa ao São Paulo, tem poder de revenda muito grande, é muito melhor que o Bobadilla, por exemplo, né? E é melhor que o Pablo Maia também. Resta saber se o Estudiantes vai querer liberar o cara nos moldes que o São Paulo quer para uma negociação na próxima janela de transferências, tá? Você aceitaria Christian Medina no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo e é nóis. Fui!